Vocês acham que o que está acontecendo está próximo à vinda do Senhor Jesus Cristo? Claro que sim, com certeza. Nós não temos dúvidas de que nós estamos já entrando na última semana de Daniel. As contrações do princípio das dores só aumentam. Jesus falou isso, que o princípio das dores é como as dores de parto. Como é que são as dores de parto? Elas diminuem o tempo de contração e doem cada vez mais. Então, nós percebemos no mundo inteiro que essas dores, terremotos, maremotos, epidemias e tudo mais, estão aumentando. Guerras, rumores de guerras, isso tudo está alastrando, aumentando de uma maneira como nunca aconteceu. Isso é uma prova irrefutável de que os dias, né, da última semana de Daniel já estão às portas. Depois que o céu descer para a terra, quantas vezes iremos trabalhar? Olha que interessante que em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 15, vai dizer que e eles trabalham no seu templo dia e noite. Isso aí já é no sétimo dia, no reino milenar. Então, o trabalho que nós vamos fazer é o quê? É pastorear, ministrar, cuidar, ensinar, educar as nações. Isso nunca vai acabar. Como eu citei numa pregação que eu também fiz é, ontem na igreja de Jeremias capítulo 3, nós vamos apacentar, pastorear as nações. Então nós vamos trabalhar por quanto tempo? 24 horas, glorificados, não sentiremos sono, cansaço, suor, nada disso. Então, nós vamos trabalhar a eternidade toda com Jesus como a sua ajudadora idônea. Qual é a aparência que teremos com o corpo glorificado? Exemplo, se morrer velho, voltaremos velhos ou não? Não, eu acredito que nós vamos ressuscitar numa aparência madura. Não é nem neném, nem pré-adolescente, nem velhinho, mas de uma idade sólida. 30 anos ali, aproximadamente, uma idade de Jesus, né, com 33. Eu penso que é assim, dessa forma. Porque você imagina só uma criança, por exemplo, né, um bebê que morreu, será que ela vai ressuscitar como bebê também? Lá no grande trono branco? Não pode ressuscitar como bebê, tem que ressuscitar como adulto, até para entender o porquê que ela está sendo julgada. Então, a ressurreição, todos vão ressuscitar de uma maneira sólida, madura, né? E principalmente nós glorificados, ficaremos perene em um estado, né, de maturidade. Se o arrebatamento vai ser no final da grande tribulação, a igreja vai subir e descer? Sim, qual o problema da igreja subir e descer? Tem nenhum problema nisso, não há nada na Bíblia que proíba a igreja de subir e descer. Ou Jesus descer e subir, né? Uma vida ioiô também, que é o que dizem, né? A Bíblia não tem nenhum problema, poderia descer, subir, subir, descer de novo. Nós não iremos subir para o céu, para onde Jesus está agora. Vai haver um encontro nos ares. A igreja não vai subir lá para onde Jesus está. Jesus desce da onde ele está, nós subimos da onde nós estamos e nos encontramos no meio do caminho, nos ares. A palavra ares ali no grego é aer, nas mais baixas camadas atmosféricas. Então não existe nenhum problema da igreja ter um encontro com ele e depois desse encontro tem que ir para algum lugar. Esse lugar é Jerusalém. Perfeito? Se o arrebatamento vai ser no pós-tribulação, por que Jesus disse que ninguém saberia o dia do seu retorno? E continuará não sabendo o dia do retorno dele. Porque depois das aflições daquele dia, como diz lá em Mateus 24, o sol não dará sua luz, nem a lua sua claridade, as estrelas serão abaladas, ou seja, serão dias de densas trevas, que é o dia do Senhor. Neste período já se lançaram 6 taças, se tocaram 7 trombetas, comprometendo com a tecnologia e com a natureza. O homem não ficará com a luz do sol para saber se passou um dia ou outro. Simplesmente haverá densas trevas. O homem vai perder o controle do dia. Quantos dias serão depois da grande tribulação? 24, 48 horas, 72 horas? Não sabemos. Continua o enigma. Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará.
Ficou claro que Jesus Cristo não está no céu, e sim no paraíso. Difícil passar a informação. Na verdade, vamos corrigir essa afirmação. Jesus, ao morrer, não foi para o céu. Jesus, ao morrer, ele foi para o paraíso. Paraíso este que fica no seio de Abraão. Lugar este que fica no Hades. Hades é o mundo dos mortos. E dentro do mundo dos mortos existe o seio de Abraão, que também é chamado de paraíso. Foi para lá que ele prometeu ir com o malfeitor da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque nós dois vamos morrer e nós dois vamos para o mesmo lugar. É isso que Jesus está querendo dizer. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí sim, 40 dias depois, ele está lá no céu, sentadinho ao lado do Pai. Vamos reconhecer as pessoas que conhecemos lá no céu ou no reino de Deus, né? No reino de Deus, quando vier, vamos reconhecer as pessoas? Eu creio que sim. Reconhecer as pessoas, irmãos, é você reconhecer a história da outra pessoa, o testemunho da outra pessoa. Quem sou eu sem as pessoas? Quem serão as pessoas sem os outros irmãos que testificam de quem ela foi? Lembra que está escrito que as nossas obras nos seguem? Então, as nossas obras nos seguem. Então, a história de Davi. Conta aí, Davi, a sua história, como é que foi? Quem foi Golias? Se lembra? Não, não sei quem foi Golias, não me lembro de quem, não lembro nem de quem eu sou. Só sei que eu sou Davi. E você, Abraão? E você, Moisés? Me fala aí como é que foi abrir o Mar Vermelho. Mar Vermelho? Não me lembro de nada. Não me lembro nem quem é Miriam, não me lembro de nada. Gente, isso é utopia. Claro que nós vamos lembrar de tudo, mas sem dores e tristezas. Meu pastor disse que cada um tem uma interpretação da Bíblia. Cada um entende o que quer. Preocupada. Olha, é de se preocupar mesmo, viu? Você imagina, cada um interpreta do jeito que quer. Então, olha aqui. O que é isso daqui? É uma lagartixa, um papagaio, um morcego, uma baleia? Isso aqui é um leão. O que é a interpretação da Bíblia, gente? É a hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação do texto. Quando eu pego um quadro e eu faço uma interpretação do que está no quadro, eu estou fazendo uma hermenêutica. Eu não posso livremente sair interpretando do jeito que eu quero. Tem regras, tem conceitos, princípios dentro da hermenêutica. E eu não posso ir contra essas regras. Senão eu vou pegar isso aqui e vou dizer, isso daqui é um gorila, porque eu quero que seja um gorila. Se somos templos do Espírito Santo, então por que eu me pratica maldade? Eu me pratico a maldade porque o fato dele nascer de novo não significa que ele já está pleno, sem pecado nenhum. Existe uma coisa que se chama processo de santificação, conversão, arrependimento, metanoia, mudança de mente. Nós estamos passando por esse processo de santificação. Quando esse processo terminar, então a igreja ela poderá vencer a morte. Não é isso que está lá em Mateus 16, 18? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Então, ou contra ela, né? Então, quando é que a igreja vai vencer o pecado de fato? Não mais pecar, nunca mais, quando ela estiver glorificada. Então, na glorificação, as portas do Hades nunca mais prevalecerão contra os mortos santos. Deus há de avisar, assim como avisou a Ló e Noé sobre a última semana de Daniel, sim. Não somente vai avisar, como já está avisando. Deus está levantando homens e mulheres em toda a terra para dizer que o reino de Deus está chegando. Então, a chamada, a trombeta já começou a tocar. Não aquela trombeta lá das 7 trombetas do Apocalipse, mas a voz de trombeta, né, de chamamento, já começou a soar nas igrejas. Ainda que seja de boca pequena, ainda que sejam poucas pessoas falando, mas já começou a tocar. Então, sim, ninguém será pego desprevenido. A igreja, ela vai ser um portador de voz profético desses dias que virão. Então se prepara, porque com uma voz profética eu estou dizendo que a última semana de Daniel já está chegando.
Pastor, no dia da grande tribulação, as crianças vão sofrer como nós, cristãos, que vamos ser perseguidos. Olha só, Jesus, ele deu uma dica, hein? Ele falou, ai das grávidas. Ai das grávidas. Não tem escape, meu irmão. Tá todo mundo junto e misturado. Vamos pegar o exemplo de Auschwitz. O que aconteceu com as crianças que eram postas lá? Primeiro, que eles não queriam que nem criança nascesse, tá? As mulheres lá que eram grávidas eram torturadas e as crianças mortas ali. Tá? Eram raríssimos os casos em que as mulheres davam escondido à luz. Raríssimos, raríssimos. Então, as crianças ali, na Segunda Guerra Mundial, judias, eram também mortas. Tá? Tem que entender que grande tribulação é guerra contra os santos. Guerra contra os santos. Por isso Jesus disse, ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Estamos em qual trombeta? Nenhuma. Nenhuma trombeta ainda foi tocada. Então, quando a trombeta soar, quando a trombeta tocar, nós vamos saber, gente. É bem explícito os seus sinais. Terça parte da vegetação, das águas potáveis, dos mares, do naus, da luz do sol, vai tudo pro beleléu. Então não é uma coisa... Imagina se houvesse uma profecia que dissesse assim, e terça parte da humanidade será tomada por água. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul teria que acontecer em terça parte do mundo ao mesmo tempo. Então quando as trombetas tocarem, não vai ser algo local, em um determinado local, será mundial, terça parte da humanidade. Nenhuma trombeta tocou ainda. 20 anos amaziados, pode servir Santa Ceia, os dois crentes? Eu pergunto, 20 anos amaziados, eles estão agora no pecado? Porque se tiver no pecado, de fato não pode servir Santa Ceia. Mas também não estão salvos. Vocês não têm santidade para servir Santa Ceia, vai ter santidade para ser salvo? Né? Vai ter santidade para ser arrebatado, para se casar com Jesus? Não vai. Agora eu pergunto, 20 anos amaziados, eles não estão em pecados? Eles estão salvos? Têm chance de ser salvos? Então por que também não pode servir a ceia? Eu acho muito complicado trabalhar com questões de casamento, casal, amaziado, casamento de papel, porque cada caso é um caso. Eu penso que nesses casos tem que sentar com o casal, o pastor da igreja, e conversar com eles, porque são assuntos complexos. E assuntos complexos não se responde em bate-pronto aqui assim no vídeo. A tribo de Benjamim, judeus que recebem 5 vezes mais, terão um maior protagonismo na primeira metade, na primeira e na segunda, né? Porque a tribo de Benjamim é uma das duas casas de Israel, é a casa de Judá. Então, as duas casas de Israel, elas começam profetizando juntos na primeira metade da última semana. Então, pelo fato deles acabarem de receber esse poder e serem perseguidos de uma maneira frenética lá no epicentro, né, da grande tribulação, lá no olho do furacão, que é Jerusalém, justamente por isso, eles vão receber o mesmo salário dos primeiros trabalhadores que receberam tanto, eles também receberão o mesmo tanto, por causa da perseguição. Quem é o anticristo? É uma pergunta interessante, porque as pessoas hoje querem saber a identidade do anticristo. Eles querem saber o nome do anticristo. Gente, ninguém vai saber o nome do anticristo até que se cumpra pelo menos a metade da última semana, Daniel. Não tem como saber. A manifestação dele é na metade. Manifestação ali é apocalipto, ou seja, a revelação de quem ele é. Que ele já está no nosso meio, eu já sei. Agora, quem é, eu não sei. Eu sei de onde vem. Naum, capítulo 1, versículo 11, diz que vem de Nínive. Em Apocalipse, diz que o seu trono está em Pérgamo. Então, a gente tem sinais ali. Agora, o nome, a identidade, o CPF, isso nós só vamos saber na metade da última semana de Daniel.